Hoje, vamos mergulhar nas regras que existem para auditar um governo. Sabe aquele dinheiro dos impostos que todo mundo paga? Para onde ele vai exatamente? E mais importante, quem é que fiscaliza para garantir que ele está sendo bem usado? Tipo, de verdade, centavo por centavo. Bom, a gente vai ver que a resposta para isso é bem mais organizada do que parece. Então, a resposta está em umas instituições que funcionam basicamente como cães de guarda do dinheiro público. A missão delas é essa: vigiar, investigar e ter certeza de que está tudo certinho, tudo nos conformes. Pois é, em cada país existe o que a gente chama de Entidade Fiscalizadora Superior, ou EFS. Dá para pensar nela como se fosse o auditor-chefe da nação, sabe? Essa entidade que faz a auditoria externa do governo. E aqui no Brasil, quem faz esse papel é o nosso conhecido Tribunal de Contas da União, o TCU. Beleza, então cada país tem o seu cão de guarda. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que a gente garante que todos eles estão jogando com o mesmo livro de regras? Quem define um padrão de qualidade que vale para o mundo inteiro? Para responder isso, a gente precisa pensar numa escala bem maior, uma escala global. E é aí que entra a Intosai. A Intosai é basicamente a organização internacional que junta todas essas entidades fiscalizadoras superiores do planeta. A grande missão dela é fazer essa galera toda trocar informações, trocar experiências e, com isso, criar um padrão de excelência para a auditoria de governo no mundo todo. E olha, essa ideia não é de hoje não. Se a gente olhar para essa linha do tempo, dá para ver que a Intosai nasceu lá em 1953. E o Brasil, estava junto desde o comecinho. Mas o grande ponto de virada mesmo foi em 1977, quando apareceu um documento que literalmente mudou as regras do jogo. E de lá para cá, o crescimento foi gigante. Pensa nesse número, 192. São 192 países membros. Isso dá uma dimensão da força e da influência global que essas regras têm, né? É praticamente um consenso mundial sobre qual é o jeito certo de fiscalizar o dinheiro público. E o legal é ver como tudo isso se encaixa. A Intosai organiza as normas dela em 4 níveis, como se fosse uma pirâmide. Lá na base, o nível 1, está a filosofia, o porquê de tudo. No nível 2, os pré-requisitos, ou seja, as regras para os próprios auditores. Depois, no 3, os princípios dos diferentes tipos de auditoria. E lá na ponta, no 4, as diretrizes, que são tipos manuais de como fazer. É uma estrutura que faz muito sentido. Então vamos focar nesse primeiro nível, a base de tudo. A gente está falando da Declaração de Lima. E para ter uma ideia da importância dela, pensa que ela é conhecida como a Carta Magna da Auditoria de Governos. Não é pouca coisa não. E o motivo dela ser tão importante está na própria descrição. Basicamente, é uma lista completa de tudo o que importa na auditoria governamental, só que escrita de um jeito super claro, super direto, sem enrolação, sabe? Focada só no que é essencial para uma boa fiscalização. Mas se a gente tivesse que resumir a filosofia inteira da Declaração de Lima em uma única palavra, essa palavra seria independência. Todo o sistema, toda a confiança do público, tudo depende da capacidade que os auditores têm de trabalhar, sem sofrer nenhuma interferência do governo que eles estão justamente fiscalizando. Tá, mas como é que essa ideia de independência funciona na prática? A verdade é que auditar um governo hoje em dia vai muito, mas muito além de só ficar conferindo papel e vendo se a lei foi seguida à risca. De todos os princípios que existem, tem um que é a base de tudo. É a pedra angular, sabe? Aquela que segura a estrutura inteira. Se tirar essa peça, o resto todo desmorona. Independência. É essa a palavra. De novo, sem ela, a auditoria vira só teatro, vira fachada. É o pilar central, o único elemento que é absolutamente negociável. Mas o que quer dizer independência na prática? Bom, significa que a IFS não pode ser chefiada por quem ela está fiscalizando, né? Óbvio. Significa que ela tem que ser protegida de qualquer pressão política. E o mais importante, significa que a autonomia dela tem que estar garantida na Constituição e que ela precisa ter grana, ter os recursos para poder fazer o trabalho direito. Para entender bem a força da independência, ajuda muito ver essa diferença aqui. Pensa assim, a auditoria interna é quando a própria agência do governo se fiscaliza, é um controle da casa. Agora, a auditoria externa, que é feita pela EFS, é o olhar de fora. É alguém totalmente independente, olhando a gestão. É aí que está a força da coisa. Outra coisa genial da Declaração de Lima foi que ela modernizou o que a gente entende por auditoria. A auditoria mais antiga, a tradicional, só olhava a legalidade, ou seja, ela perguntava, as regras foram seguidas, sim ou não? Já a auditoria moderna, a operacional, vai muito além.
Ela faz outras perguntas. Ok, as regras foram seguidas, mas o dinheiro foi gasto do jeito mais econômico? O serviço foi eficiente? O objetivo final foi alcançado? E aqui está o pulo do gato. Não é para escolher uma ou outra. Para a Intosai, as duas são igualmente importantes. Garantir que as leis foram cumpridas é tão fundamental quanto garantir que o governo está entregando bons resultados para a sociedade. Certo. Então a gente já viu as regras, os princípios, como tudo se organiza, mas no fim do dia, por que isso tudo realmente importa? Qual é o impacto disso na vida real, no nosso dia a dia? O resultado é super concreto. Uma auditoria independente e bem feita mostra exatamente onde o dinheiro público está indo para o ralo, onde tem ineficiência, onde tem desvio. Elas obrigam os gestores a corrigir os problemas. E, talvez o mais importante de tudo, elas ajudam a construir uma coisa que é essencial para qualquer democracia: a confiança da população no governo. E olha só essa frase da própria Declaração de Lima que resume tudo perfeitamente. Ela diz que a auditoria não é um fim em si mesma, ou seja, ela não existe só por existir. Ela é uma peça indispensável que faz toda a engrenagem do governo funcionar melhor, com mais transparência e com mais responsabilidade. Então, é isso. O manual de regras, o padrão global, ele existe e é super claro. A grande pergunta que fica no ar é: será que em cada país, em cada governo, essas regras tão importantes estão de fato sendo seguidas na prática? Bom, essa é uma reflexão que vale a pena.